Olá, meu nome é Rogério Santos E eu sou Tatiana Coaraci. e hoje vamos falar um pouquinho sobre erros que o perito judicial não pode cometer. Então, primeiro que eu coloquei aqui, diligência na reclamada errada, processo com diversas reclamadas. É muito comum você pegar um processo onde tem 4, 5, muitas reclamadas, né? Às vezes até mais. E aí, você tem certeza que o local que você vai agendar é o local que o reclamante trabalhou? Então, muitas vezes é bem comum, igual o Rogério falou, a gente tem várias reclamadas ali no processo, 1, 2, 3, 4, 5, às vezes até mais aí, dependendo do processo, né? E o endereço não é muito claro de onde o reclamante trabalhou. É comum também a gente se deparar com alguns peritos, acabam confundindo ali na pressa, eles relacionam que o autor trabalhou ali na primeira reclamada, né, que é a principal, e vai nesse endereço errado aí para poder fazer a vistoria, mas não foi o endereço que o reclamante trabalhou. Tem que tomar cuidado para não perder viagem, né? O nosso tempo é precioso. E como é que a gente pode ter certeza que o endereço está correto? Às vezes também o endereço que o reclamante trabalhou, quando você pega e faz o agendamento, as partes se manifestam, falam, não, o reclamante não trabalhou nesse endereço. E aí fica um diz que me disse, e aí como é que a gente pode resolver isso? Geralmente a gente peticiona, né, para o juízo, falando que o endereço onde o reclamante trabalhou não está claro e que precisa desse endereço para fazer o agendamento. Dessa forma, a gente registra aí para ambas as partes que o perito está com dificuldade desse endereço e o juiz pede para as partes falarem, olha, onde é que o reclamante trabalhou. E aí vem uma manifestação pelo processo falando qual foi exatamente o endereço que o reclamante trabalhou. Então a gente perde tempo, né, em fazer esse agendamento aí desnecessário, gastar o nosso tempo ou então ir no endereço errado por pressa, enfim. Uma outra forma também, a gente pode confirmar por e-mail, tá? A gente pode passar para as partes essa solicitação, favor esclarecer qual é o exato endereço onde o reclamante executou suas atividades. E aí um dos advogados, uma das partes vai se manifestar para poder confirmar esse endereço. Assim você também vai ter certeza e todas as partes vão ser copiadas. Importante nessa comunicação é a gente pensar como perito que todas as partes precisam estar na mesma sintonia, para que não haja um diz que me disse depois, do perito estar se comunicando com um, não estar se comunicando com o outro, fica mais fácil, facilita também a vida do perito. Nessa situação que a Tatiana comentou, o juiz vai pedir para as partes se manifestarem. Aí, definido o local, né, onde o reclamante realmente trabalhou, aí sim você faz o agendamento com maior segurança. O segundo item que eu coloquei aqui é não ouvir paradigmas em situações que existam diferenças na descrição de atividade. Quando está a descrição batendo, ou seja, o reclamante fala o que ele fazia, né, no ambiente de trabalho, como que eram os tempos em cada área, etc. E a reclamada concorda, não tem diferença ou grandes diferenças, ok. Agora, quando tem diferenças, é importante que você ouça o paradigma. O que é o paradigma? O paradigma é um funcionário que está trabalhando ainda na empresa, que exerce as atividades que o reclamante fazia na ocasião. Então é importante que o perito judicial ouça o paradigma, certo, Tatiana? Certo, é bem comum, né? Às vezes você vai em determinadas empresas que não tem nenhum paradigma, fala ou não trabalhou na época do autor, ou as atividades alteraram, não é exatamente a mesma atividade que o autor executava à época, então não tem paradigma. Então essa é uma situação e o perito vai ter que arrumar ali outros meios de prova para poder fazer um cruzamento dessas informações. Agora, quando tem paradigma e tem uma situação de muita divergência entre as partes, né? Aí é importante, principalmente se tiver o paradigma, o perito entrevistar ali, fazer a oitiva, né, desse paradigma lá no local. Porque ele vai fazer um registro dentro do laudo, falando, eu falei com paradigma 1, 2 e 3, enfim, deixar registrado lá no seu laudo para que não tenha depois nenhum questionamento do porquê o perito não entrevistou, não falou com nenhum paradigma, sendo que tem, né? Isso, à medida que a gente vai trabalhando ali nos processos, a gente vai ver que é bem importante quando o perito vai esclarecer
Porque muitas vezes quando tem paradigma e o perito não fala com esse paradigma, alguém ali nas partes se manifesta, falando, mas por que você não falou com paradigma para tirar essa questão? Enfim. É isso. E por último, registro fotográfico. Parece que é muito comum e parece que todos os peritos fazem o registro fotográfico, mas não é verdade. Já participei de muitas perícias como assistente, onde o perito não tirou uma única foto, e isso é muito arriscado. O próprio quesito, o quesito complementar, né? O assistente pode colocar de repente, senhor perito, me mostre através de registro fotográfico a máquina que estava sem proteção XYZ, digamos, um exemplo assim, para uma perícia de acidente, né? E aí? Como que o perito faz nessa situação? Então é muito importante que faça o registro fotográfico. Nós costumamos registrar, inclusive, áreas onde não tem nada. Exemplo, ficava ali um gerador, não tem mais, foi retirado, foi colocado em outro local. Ok, a gente registra, tira a fotografia, menciona no laudo que ali ficava anteriormente, na época do reclamante, o equipamento, no caso o gerador, e faz as suas considerações. Tira a foto de onde que ele está também, atualmente, porque às vezes o local que foi removido era justamente onde ficava mais próximo, onde o reclamante trabalhava. Confirma com as partes, entrevista os paradigmas para confirmar se realmente era naquele local e registra através de fotografia. É muito importante. Gente, eu não me vejo fazendo um laudo sem fotos, sem registro de imagem, sem localização, enfim, sem colocar um layout, e facilita muito a vida do perito, né? A gente geralmente, quando vai fazer perícia, a gente já começa a registrar tudo já desde a portaria, principalmente se a empresa é grande, até para você referenciar qual área o autor trabalhava. Porque imagina que você está contando uma historinha. Quando você está fazendo um laudo, a gente não sabe aonde é que o autor trabalhava, e você tem que mostrar dentro do laudo onde ele trabalhava. Então, muitas vezes, e às vezes é confuso dependendo da área da empresa, você também perde a referência. E lá no local, muitas vezes, as pessoas não querem te ajudar muito a se referenciar, né? Às vezes, para não falar que a área do autor estava muito próximo a uma área de inflamáveis, enfim, principalmente quando é periculoso, né? Que a gente tem que determinar ali uma área de risco. Então, já desde a portaria já vou fazendo algumas fotos, se tem mapa geral da empresa ali de localização, já vou tirando foto, e muitas vezes antes já entro com uma plantinha para poder fazer a rota da onde exatamente o autor trabalhava e quais são os setores que estão do lado, principalmente para a gente poder fazer essa analogia aí com relação à questão da periculosidade, né, da área de risco. E igual o Rogério falou, fotografar tudo. Eu vou fotografando inclusive na sequência. Isso aí que o Rogério falou, do local onde existia inflamável, hoje não existe mais, que é muito comum dentro das empresas de um modo geral. Então você vai ali, você vai tirar foto daquele local, referencia com o setor onde o reclamante trabalhava, coloca uma setinha no laudo mostrando que ali ficava o armazenamento de inflamáveis, porque muitas vezes dentro do período saiu o armazenamento de inflamáveis, mas o autor ainda esteve exposto 2, 3 anos, 4 anos, e o perito tem que fazer isso, tem que fazer essa classificação. Então nos anos X, Y, Z, esse armazenamento ficava lá e o autor tinha acesso a essa área de risco. Depois saiu, não tinha mais, mas o perito tem que evidenciar isso no laudo. E o registro fotográfico todo, ele é fantástico para ajudar você a lembrar de tudo depois, lembrando que você tem que contar uma historinha e colocar uma sequência para que o juízo, para que as partes olhem aquele laudo e ele seja claro no sentido de saber exatamente onde o autor trabalhava. Então, não colocar fotos, não colocar registro fotográfico, não colocar imagens, esquemas, até mesmo o Google Street View, às vezes a gente não tem outro recurso, a gente tem que se utilizar desse recurso, é muito valioso para deixar o seu laudo mais fácil de ser lido, né? Uma linguagem mais simples e lógica. Deixando ele, inclusive, mais robusto, né? Para que as partes não façam questionamentos infundados. Então é isso, pessoal. São essas 3 dicas, os 3 itens que nós colocamos aqui que você deve evidenciar de qualquer forma para não dar margens a questionamento ao seu laudo pericial. Então nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!